Boa tarde, pessoal. Meu nome é Josias Soares. Eu estou aqui para apresentar minha dissertação de mestrado Cultura Urbana e Hip Hop na Educação Física, um projeto escolar de educação antirracista no município gaúcho de Novo Hamburgo. Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciências do Movimento Humano da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Dança da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Gostaria primeiramente de saudar meu orientador, professor Dr. Alex Branco Fraga, e agradecer por toda a instrução, apoio e ânimo para encerrar esta jornada. Saúdo também a banca examinadora, professora doutora Elisângela Ananias, professor doutor Daniel Arruda e professora doutora Maria Aparecida dos Santos, e desde já agradeço pela disponibilidade em avaliar o meu trabalho. Este trabalho aborda a temática do racismo, onde a cultura hip-hop é apresentada como mediação para despertar a autocrítica e a reflexão sobre o fenômeno do racismo em adolescentes de 11 a 16 anos, estudantes do 6º ao 9º ano do ensino básico de uma escola localizada na periferia de Novo Hamburgo. Os jovens e as jovens, em sua maioria, não se autodeclaravam negros e negras. Neste local, Novo Hamburgo, por meio de um projeto interdisciplinar de educação antirracista chamado Cultura Urbana, usamos a cultura hip-hop, movimento social surgido na periferia dos guetos de Nova York, seus elementos, costumes, ritos, princípios e valores para elaborar nossas propostas pedagógicas durante o período no qual estivemos lecionando remotamente. No primeiro semestre de 2020, o projeto foi desenvolvido de forma interdisciplinar e fundamentado nas leis 10.639 e 11.645, que falam sobre a obrigatoriedade do ensino da história da África nas escolas. Orientados pelas habilidades do componente curricular de educação física previstas na Base Nacional Curricular Comum, eu, outro colega de educação física, a professora de artes, a professora de português, a professora de inglês e a professora responsável pelo setor de articulação e saberes, que é a pesquisa da minha escola, da nossa escola, organizamos e planejamos as atividades remotas para serem ministradas em nossas respectivas aulas. Logo no retorno, em 2021, em função de algumas baixas no grupo, o andamento das atividades da cultura urbana se restringiu às aulas de educação física e esteve completamente sob minha responsabilidade. Portanto, nesse período desenvolvi o projeto sozinho. Nesta fase do projeto, a ênfase foi na abordagem de um dos elementos da cultura hip-hop, o breaking. Após um ano de muitas aprendizagens, o projeto encerrou com a batalha de dança online através do Facebook na página da escola. Ao ingressar no programa de pós-graduação em Ciências do Movimento Humano, resolvi transformar o projeto Cultura Urbana no meu objeto de pesquisa para responder o seguinte problema: de que modo um projeto de educação antirracista sustentado nos princípios e valores da cultura hip-hop e desenvolvido numa região demarcada pela tradição teuto-brasileira repercutiu na forma como estudantes que não se autodeclaravam negros e negras dos anos finais do ensino básico se posicionavam diante do racismo estrutural. Para tratar academicamente este projeto pedagógico e extrair ao máximo os significados decorrentes dessa experiência de educação antirracista por meio do hip-hop, optei pela pesquisa de cunho qualitativo. Os dados trabalhados nessa pesquisa de mestrado foram produzidos primeiramente para a finalidade educacional, e foi um projeto pedagógico. Considerei este trabalho como uma pesquisa documental com utilização de análise secundária, que é o tipo de análise feita após os documentos já terem sido produzidos, sendo que esses documentos não foram produzidos com a finalidade de pesquisa. Por isso, análise secundária. O capítulo Racismo, Educação Antirracista e Relações Étnico-Raciais denuncia o racismo no Brasil. Inserido nele está a seção Negro Drama,
Cotidiano Difícil, que aborda o drama que é viver o cotidiano do racismo na pele e a estigma social que carrega o negro e a negra pela cor de sua pele em função do racismo estrutural no Brasil. H. Aço, Racismo Estrutural em Números, apresento alguns números desse drama social chamado racismo, que demanda do sujeito negro e da sujeito negra no Brasil ser forte como aço. Segundo o Atlas da Violência de 2021, em 2029 os negros representaram 77% das vítimas de homicídios, com uma taxa de homicídios por 100 mil habitantes de 29,2. Comparativamente, entre os não negros, a taxa foi de 11,2 para cada 100 mil habitantes, o que significa que a chance de um negro ser assassinado no Brasil é 2,6 vezes maior aquela de uma pessoa não negra. Em outras palavras, no último ano, a taxa de violência letal contra pessoas negras foi 162% maior que entre não negras. Da mesma forma, as mulheres negras representavam 66% do total de mulheres assassinadas no Brasil, com uma taxa de mortalidade por 100 mil habitantes de 4,1, em comparação à taxa de 2,5 para mulheres não negras. Além disso, o Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias de 2022 aponta que 54,04% dos presidiários são pretos e pardos, enquanto os brancos representam 32,52%. De acordo com os dados de 2022, o percentual de pretos e pardos vítimas de intervenções policiais é ainda mais elevado do que supunhamos, chegando a 84,1% de todas as vítimas com raça identificados. Recebe o mérito a farda que pratica o mal. Me ver pobre, preso ou morto já é cultural. Histórias, registros e escritos não é conto nem fábula, não é lenda e também não é mito. Esse verso extraído da canção Negro Drama dos Racionais MCs expressa a minha realidade como homem negro, dividida, compartilhada e experimentada por todos os outros jovens negros da periferia ou não como eu. Na seção Estudo Errado, Racismo Estrutural e Educação Escolar, aponta o problema secular da educação de um currículo eurocêntrico nas escolas do Brasil que omite a história da África e ou relaciona a imagem afro a aspectos e significados sociais negativos em função da centralidade do ensino dentro da perspectiva da branquitude. Fechando esse capítulo, na seção Quando o Preto ou a Preta se Destaca, apresenta uma revisão sobre educação antirracista e relações étnico-raciais em educação física, que mostrou que um projeto de educação física voltado para as relações étnico-raciais, como suporte para o trabalho com a cultura hip-hop nas aulas de educação física escolar, seria um trabalho inédito e original. Minha cultura, hip-hop criado na rua, trago a canção Minha Cultura, do Grupo da Guedes, falo sobre a origem do movimento hip-hop, sobre seus elementos artísticos e visuais e o contexto histórico no qual nasceu essa cultura de rua, por meio dos quais me foi possível refletir sobre as relações étnico-raciais. Um bom lugar se constrói com humildade. Um projeto de educação antirracista numa cidade teuto-brasileira está dividido em 2 seções. Na primeira, que se subdivide em mais 2 subseções, apresento de modo panorâmico o processo de formação populacional de Novo Hamburgo e a centralidade da narrativa teuto-brasileira. Trato de mostrar de que forma a escola na qual o projeto Cultura Urbana foi desenvolvido se articula com as políticas de fomento à aprendizagem baseada em projetos incentivada pela rede municipal de ensino daquela cidade, fomentando projetos culturais. Também mostro muito brevemente como as questões étnico-raciais impactam as políticas educacionais do município de Novo Hamburgo. A seguir, passo a descrever o projeto Cultura Urbana
buscando destacar em ordem cronológica os acontecimentos mais significativos do desenvolvimento desse projeto, na medida em que o projeto Cultura Urbana está sustentado nos princípios da cultura hip-hop. Ao longo dessas subseções, o projeto é apresentado a partir dos elementos, costumes, ritos, princípios e valores deste movimento, que inspirou as propostas pedagógicas desenvolvidas na primeira fase de 2020 e na segunda fase em 2021. A primeira atividade do projeto Cultura Urbana foi uma atividade de sensibilização, uma atividade introdutória. Por quê? Porque no início do projeto nós acreditávamos que não era interessante irmos direto ao ponto. A gente acreditava que, por conta de todo o contexto social do ambiente no qual nós estamos lecionando, seria mais interessante nós trazermos um caráter introdutório, tanto ao assunto do racismo como à temática da cultura hip hop, que na verdade são coisas que se cruzam, né, que se juntam. Então nós usamos a música do Taíde e do DJ Rum, Que Tempo Bom, para sensibilizar os nossos estudantes e as nossas estudantes para a cultura negra, para a representatividade do negro, né, para a cultura hip hop no seu início, na década de 80, né, e através também de toda essa diversão que aparece naquele clipe, eles puderam então ter esse primeiro contato com a cultura negra. Na segunda atividade, fizemos uma proposta de caráter introdutório ainda e sensibilizador, trazendo as famílias para dentro desse projeto, usando o shake hand, que é um aperto de mão especial, realizado entre dois amigos, duas pessoas muito especiais uma para a outra. Trouxemos essa identidade tipicamente das ruas, né? Aparece muito no cinema, nos jogos de basquete, que na verdade é uma prática africana que os negros norte-americanos tomaram posse e acabaram por praticamente transformar ela em uma dança. Então, nessa terceira atividade do projeto, nós percebemos que esse caráter introdutório já não seria mais necessário. Então, fomos vias de fato para o assunto do racismo e temática da cultura hip hop, onde nós, juntamente com o Dia do Rap Nacional, né, que é dia 6 de agosto, nós fizemos essa proposta de pesquisa, tanto do rap nacional como do rap internacional, como também do surgimento da cultura hip hop e dos seus 4 elementos. Então, essa proposta, ela foi no sentido de fazê-los pesquisar e se interessar pelo assunto, realmente perceber que o contexto histórico no qual surgiu a cultura hip hop foi importante para discutir o racismo, para discutir a segregação racial, para discutir a luta por direitos civis. Na sequência, então, nós setorizamos o projeto, cada professor e cada professora dentro da sua área. Então, se você acompanhar a tabela aí, você vai ver que eu e o outro professor de educação física ficamos responsáveis por trabalhar o breaking e os esportes urbanos. A professora de articulação e saberes, que é a disciplina de pesquisa aqui na escola, trabalhou juntamente com a professora de artes o grafite e a moda, o estilo hip hop. A professora de língua portuguesa desenvolveu rimas e poesias, alguma coisa de ritmo também ela desenvolveu dentro das aulas dela. E a professora de língua inglesa desenvolveu as gírias em inglês e conversou com os alunos um pouquinho sobre a cultura norte-americana, especialmente dos guetos norte-americanos. Essas atividades, elas não aconteceram na sequência. Essas atividades aconteceram ao mesmo tempo. Elas foram oferecidas ao mesmo tempo para os estudantes e as estudantes da escola. Então, embora eu apresente elas para vocês de forma sequencial, né, elas foram desenvolvidas ao mesmo tempo. O grafite, então, desenvolvido pela professora de artes e a professora de articulação e saberes, elas propuseram que os estudantes e as estudantes assistissem ao documentário Cidade Cinza,
que trata de uma ação da Prefeitura de São Paulo que apagou um muro de 700 metros quadrados, grafitado por diversos artistas. Então, ali, nessa proposta, eles puderam ver na prática como que o racismo com a cultura hip hop acontece. O termo é exatamente esse mesmo, racismo com a cultura hip hop, porque a cultura hip hop ela é essencialmente uma cultura de periferia, de favela, dos guetos e negra. Então esse documentário ele provocou nos estudantes e nas estudantes esse sentimento de indignação, né, que apareceu muito também nos trabalhos que eles produziram. Na sequência, eles tiveram um encontro com um grafiteiro aqui de Novo Hamburgo, Bruno Schilling. Esse grafiteiro ele é um grafiteiro residente no bairro onde a escola está inserida, envolvido com várias obras aqui no Vale dos Sinos e também até em Porto Alegre. E ele abriu um espaço para nós e conversou com os nossos alunos durante aproximadamente 2 horas, respondendo perguntas, falando um pouco sobre o seu trabalho, sobre as intervenções que ele faz e também falando principalmente sobre esse preconceito em relação ao grafite. A proposta da moda, nossas estudantes e nossos estudantes foram convidados a se apropriar, né, desse estilo hip hop, tirando fotos, experimentando esse estilo, mas principalmente entendendo o porquê dos cabelos, o que significa aquela calça baixa, o que significa o correntão de ouro, né, e trazendo para eles e para elas também essa identidade visual da cultura hip hop que caracteriza todo um grupo de pessoas que está envolvido, que está inserido dentro dessa cultura de rua e na atividade de rimas, né, na atividade de expressão e comunicação através da rima, nossas estudantes, elas foram desafiados e desafiadas a compor poesias, fazer rimas e até mesmo declamar essas poesias, essas rimas, e em forma de rap. Então, a professora de português, ela disponibilizou as aulas, né, falando sobre métrica, sobre sílabas, sobre como estabelecer uma rima de qualidade, enfim, vários tópicos ela trabalhou ali. E depois eles foram convidados e convidadas a produzirem as suas rimas, as suas poesias, os seus raps. Eu fiquei então responsável pelo breaking, né, e ofereci para eles, primeiramente, uma atividade via Google Meet, juntamente com o Move, que é um programa de contraturno escolar aqui em Novo Hamburgo. E nesse dia nós fizemos essa atividade que nós chamamos de Hora do Recreio. Nessa atividade eu dei 15 minutos de dança de rua, de locking, né? Segundo aquilo que eu conheço, que eu tenho condição, nada muito rebuscado. E na sequência nós desenvolvemos daí sim o locking com uma aula de 25 minutos, se eu não me engano, no YouTube, e depois uma aula de b-boying de 22 minutos no YouTube também, e os alunos foram convidados a responder um questionário a respeito de como se sentiram ao dançar, né? A última proposta do ano de 2020 foi o Sarau da Cultura Urbana, né? Esse sarau foi uma compilação de todos os trabalhos das nossas estudantes e dos nossos estudantes. Arrumamos esse espaço para eles poderem ver os trabalhos dos colegas e das colegas e se deliciar com um momento de rima, um momento de poesia, um momento de grafite,
online. Tudo foi feito de forma online. Também nesse momento eu fiz um rap, né, para os pais, em homenagem aos pais e aos estudantes. E nesse rap falei um pouquinho sobre esse desafio que foi realizar esse projeto durante esse ano pandêmico. Nesse sarau também nós apresentamos a compilação de todos os handshakes dos nossos estudantes com o objetivo de sensibilizá-los para o suicídio infantil, né? Trazer para eles essa necessidade de que eles saibam que podem contar com pelo menos uma pessoa, essa pessoa que é especial, que fez o aperto de mão com eles, que em alguns foi uma avó, foi um pai, foi um irmão, foi uma mãe, enfim, né? Foi um momento muito especial, muito emotivo também. Nós usamos a música do Black Eyed Peas, Where's the Love, para fazer essa compilação, então foi muito bacana. Essa compilação está disponível de forma pública no Facebook da escola, então quem quiser acessar, é só acessar o Facebook da escola. Então veio o ano de 2021, nós começamos esse ano ainda remoto. Se você acompanhar essa tabela, você vai ver como que eu dividi os conteúdos dentro das aulas de educação física. Então, eles eram conteúdos que eram oferecidos de 3 em 3 semanas por causa do escalonamento de alunos no ensino híbrido. Alguns iam na escola, outros ficavam em casa, e isso era feito de 3 em 3 semanas porque cada turma era dividida em 3 grupos, certo? Então, cada atividade era oferecida de 3 em 3 semanas, e nesse período também eu atendia eles durante o meu período de planejamento para qualquer dúvida que eles tivessem, certo? Aí então nós fizemos uma primeira aula síncrona, onde nós trabalhamos com a origem e o contexto histórico do surgimento hip hop. Então lá no primeiro semestre do projeto eles foram atrás desse conhecimento, e nesse momento do projeto eu compartilhei com eles sobre a origem e o contexto histórico do surgimento da cultura hip hop. Na sequência nós tivemos aula síncrona de Rap Fit, e ressalto que eu chamei de Rap Fit, mas na verdade é Good Foot, que é uma dança criada pelo James Brown, e que, se não foi criada, foi imortalizada por James Brown, né? E também a música Get on the Good Foot. Depois nós tivemos uma outra aula síncrona sobre diáspora africana e a relação da cultura hip hop com a África. Na sequência nós trabalhamos novamente a dança, uma aula assíncrona, onde nós aprendemos sidestep, top rock. Depois disso nós falamos sobre a abolição da escravatura. Exatamente no período do dia 13 de maio a atividade foi ao ar, né? Na sequência nós fizemos o Running Man. A abolição da escravatura, ela também veio junto com o Gumbo Dance. Então a gente teve uma aula síncrona sobre a abolição da escravatura, e depois nós tivemos uma aula assíncrona de Gumbo Dance, que fala sobre uma forma de resistência dos mineiros na África do Sul, que eles elaboraram essa dança com códigos onde eles batiam nas botas, e nessas botas eles geravam códigos para se comunicarem. Depois disso nós falamos, e eu mostrei para eles o filme Raça, que fala sobre Jesse Owens e a sua trajetória para conseguir 4 medalhas olímpicas de ouro. E depois mais 2 aulas assíncronas de paradas de mão, elefantinho, macaquinho e vela. E, por fim, nós encerramos o projeto Cultura Urbana com uma batalha de dança online, que foi um sucesso tremendo nas redes sociais e também na escola, até mesmo o engajamento dos alunos, dos estudantes e das estudantes nessa proposta. Foi realmente um show.